Olá a todos. Nosso trabalho ele irá abordar um pouco sobre o tema do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, ele é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra da rede privada. O SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. O SAEB permite que as escalas e as redes municipais e estaduais do ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. As médias de desempenho dos estudantes apurados no SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apurado no censo escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O SAEB, realizado desde 1990, passou por várias estruturações até chegar ao formato atual, onde, a partir de 2019, a avaliação contempla também a educação infantil, ao lado do ensino fundamental e do ensino médio. Bom, olá pessoal, né? E é bom saber sobre o sabe que, né? Bom, o aluno ele não recebe resultados, pois não há boletim individual de desempenho no SAEB. Os resultados são calculados para as escolas de ensino, tanto municipal, estadual e federal. Os resultados do SAEP, as taxas de rendimento escolar e as informações prestadas pelas escolas por meio do censo escolar são utilizadas no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Os resultados eles são comparados ao passar dos anos. A metodologia que é utilizada no SAEB permite que seja possível comparar o desempenho nas redes de escolas ao longo dos anos. Né? A prova é organizada pela elaboração dos tipos diferentes de caderno para cada ano, né? E para cada série. Dois alunos, eles não vão poder necessariamente fazer as mesmas questões das provas. Os cadernos de prova e gabarito do SAEP não são divulgados, ok? São avaliados no SAEB habilidades em língua portuguesa com foco em quê? Na leitura. E em matemática com foco no quê? Na resolução do problema. Na edição de 2021, habilidade de ciência da natureza e ciências humanas no nono ano do ensino fundamental e habilidade de língua portuguesa e matemática no segundo ano do ensino médio foram introduzidas. Apesar de haver escolas com o mesmo nome parecido, né, igual, isso é muito interessante, o INEP atribuiu um código do INEP, né, de 8 dígitos, diferente para cada escola cadastrada na base do Censo de Educação Básica. O código ele fica vinculado ao estabelecimento para todas as ações que o INEP utiliza e pode ser obtido a partir da consulta da escola ao Censo de Educação Básica. Ok? Sérgio Aço. Histórico, né? A criação e as mudanças do SAEP. Bom, aqui veremos aqui um pouco sobre a evolução do SAEP de 1990 até aqui. Ok? Bom, o SAEP já foi realizado em 16 edições, contando com a 2021. Aqui veremos ao decorrer dos anos a criação do SAEP e as suas mudanças. Bom, em 1990, né, surge ele. Com a criação do SAEB, o governo federal passa a conhecer a qualidade da educação básica brasileira. A primeira edição avalia uma amostra das escolas públicas. Já na segunda edição, que é em 93, né, houve aprimoramentos. A segunda edição do SAEP repete o formato da primeira, né, e permite aprimoramentos no processo. Já em 95, houve uma nova metodologia. Foi adotada uma nova metodologia de construção do teste de análise de resultados, que é a TRI, a teoria de resposta ao item. Dessa forma, passou a ser possível fazer o quê? A comparar aquilo que eu havia dito, comparar os resultados das avaliações ao longo do tempo. Começou também o levantamento de dados de contextuais por meio de questionários. Né? Aí, em 97,
na edição 90, a análise do desempenho dos alunos na avaliação foi realizada por meio dos níveis, né, das escalas de proficiência. Diversos especialistas das disciplinas avaliadas estabeleceram associações ou relações entre momentos nos ciclos escolares e nos níveis de proficiência da escala, né? Aí, em 99, né, 1999, a novidade da quinta edição do SAEP é a realização dos testes de geografia. É a única novidade. Já em 2001, teve um novo foco. O SAEP passa a aplicar testes apenas de língua portuguesa e matemática. Em 2003, consolidação, né? O SAEP ele mantém ainda o mesmo formato da edição anterior. Mesmo assim, vai haver ainda mais modificações. Em 2005, olha só, o SAEP foi reestruturado. O sistema passa a ser composto por duas avaliações. A primeira, a Avaliação Nacional de Educação Básica, que é a ANEB, e a segunda, a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, a ANRESC, mais conhecida como a Provinha Brasil, né? E aí, em 2007, nasce o IDEB. O novo formato, lançado na edição anterior, permite ao INEB combinar as médias de desempenho dos estudantes, apuradas no próprio SAEB, com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no censo escolar, e calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Em 2009, a educação brasileira completa 10 edições. O SAEB completa 10 edições em 2009. Não houve mudanças. E em 2011, a 11ª edição, ele segue o mesmo formato da edição anterior, 2009. Aí já em 2013, a alfabetização em foco. Né? A Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, ela prevista no Palco Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, a PNAEC, passa a compor o SAEB a partir da divulgação da portaria número 482, de 7 de junho de 2013, do mesmo ano. Outra inovação de edição foi a inclusão em caráter experimental da avaliação de ciências para os estudantes do nono ano do ensino fundamental. Ok? Em 2015, devolutivas pedagógicas. Né? É disponibilizada a plataforma Devolutiva Pedagógica, que aproxima as avaliações externas de larga escala e o contexto escolar, tornando os dados coletados mais relevantes para o aprendizado dos alunos. A partir da disponibilização dos itens utilizados na Prova Brasil, descritos e comentados por especialistas, a plataforma traz diversas funcionalidades para poder ajudar professores e até gestores a planejar ações e também aprimorar o aprendizado dos estudantes. Aí, em 2017, o SAEB censitário, né? A avaliação ela torna-se censitária para o terceiro ano do ensino médio e é aberta a possibilidade de adesão das escolas privadas com oferta de última série do ensino médio. Assim, né? Não só as escolas públicas do ensino fundamental, mas também as do ensino médio, públicas e também privadas, passam a ter resultados do SAEP e, consequentemente, do IDEB. Ok? E, por fim, novo SAEB. Quase completando 3 décadas, né? Porque foi criado em 1990. E a 15ª edição agora foi em 2019. O SAEB passa por uma nova estruturação para adequar a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Bom, torna-se a referência de informação dos itens do segundo ano, na língua portuguesa e matemática, e do nono ano do ensino fundamental, no caso de testes de ciência da natureza, ciências humanas, são aplicados de forma amostral. As siglas ANA, que eu já tinha falado, ANEB e ANRESC, elas deixam de existir. E todas as avaliações, elas passam a ser identificadas pelo nome SAEB, acompanhando as etapas da área de conhecimento e tipo de instrumentos envolvidos. Ok? A avaliação de alfabetização passa a ser realizada no segundo ano do ensino fundamental. Né? Primeiramente, de forma amostral. Começa a avaliação de educação infantil em caráter de estudo piloto, com a aplicação de questionários eletrônicos exclusivamente para professores e diretores. Secretários municipais e também estaduais, eles também passam a responder esses questionários eletrônicos. E uma observação aqui para finalizar. É bom mencionar que nas edições de 1990, 93 e 95,
A formulação dos itens eram os currículos de sistema estaduais. Já entre as edições de 97 a 2017, a formulação dos itens viria das matrizes de referência. Por fim, na edição de 2019, né, a formulação dos itens provém da BNCC. Ok? Quero deixar claro isso aí. Então, pode passar aí, Marconi, aí. Bom, para entendermos sobre o SAEB, é necessário compreender alguns conceitos. No caso, é sobre matrizes, escalas e descritores. No caso, eu irei explicar agora o que são matrizes de referência, que é um termo que é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens de testes e provas, bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. Essas matrizes, reúnem um conjunto de habilidades a serem medidas em cada ano e séries avaliadas no SAEB e estão disponíveis no portal do INEP. E também irei explicar o que são descritores, que são as atuais matrizes de referência de língua portuguesa e matemática. E estão subdivididas em tópicos ou temas e estes em descritores. Ou seja, é um grupo, um subgrupo para identificar o que o aluno está aprendendo em cada disciplina. Cada descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que traduzem certas competências e habilidades. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Cada descritor dá origem a diferentes itens e, a partir das respostas dadas, verificam-se quais habilidades ou alunos efetivamente desenvolveram. Falar agora sobre dar a continuidade sobre as matrizes e escalas. Os testes do SAEB são elaborados a partir de matrizes de referência. Os conteúdos associados à competência e habilidades desejáveis para cada série e para cada disciplina, subdivididos em partes menores, os descritores, cada uma especificando o que os itens das provas devem medir. Os descritores, por sua vez, traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens de diferentes disciplinas. As matrizes do SAEB não englobam todo o currículo escolar e não devem ser confundidas com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, já que o recorte da avaliação só pode ser feito com base em métricas aferíveis. Irei dar uma continuidade sobre a mesma temática sobre matrizes e escalas. Já a escala pode ser visualizada como uma régua construída com base nos parâmetros estabelecidos para os itens aplicados nas adições do teste. Em cada ciclo da avaliação, o conjunto de itens aplicados no testes de desempenho é posicionado na escala de proficiência, a partir dos parâmetros calculados na base da teoria da resposta ao item TRI. Após a aplicação do teste, a descrição dos itens da escala oferece uma explicação probabilística sobre as habilidades demonstradas em cada intervalo da escala. Pronto, prossiga, por favor, Marconi. Com relação a testes e questionários, por meio de testes e questionários, o SAEB ele acaba refletindo
os níveis de desempenho do conjunto de estudantes avaliados e a contextualização desses resultados a partir de uma série de informações, né? Os níveis de desempenho, eles acabam sendo descritos e organizados de modo crescente e em escala de proficiência de língua portuguesa e matemática para cada uma das etapas que são avaliadas. Com o estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, as matrizes de referências do SAEB, elas acabaram sendo revisadas e os testes de língua portuguesa e matemática, eles seguiram como referência para as matrizes vigentes do SAEB de 2001. Já as matrizes dos testes de ciência da natureza e ciências humanas do 9º ano e os de língua portuguesa e matemática do 2º ano seguem a BNCC de 2017. Na educação infantil, o foco está nas condições de oferta, de infraestrutura e gestão, e não no desempenho da criança. Não há aplicação de testes, porque os estudantes eles não podem ser avaliados nessa faixa etária. A avaliação ela ocorre por meio de questionários eletrônicos que são respondidos por diretores e professores, além de secretários estaduais e municipais da educação. No ensino fundamental, há testes de língua portuguesa e matemática para estudantes do 2º, 5º e 9º anos. Uma amostra desses estudantes do 9º ano também faz testes de ciências humanas e ciências da natureza, a partir do SAEB de 2019. Diretores e secretários de educação, eles respondem a questionários eletrônicos. Já os demais professores e estudantes, eles respondem a questionários de papel. No 2º ano, especificamente, não há questionário para estudantes. No ensino médio, são aplicados testes de língua portuguesa, matemática, para os estudantes do terceira e quarta série, do ensino médio tradicional ou integrado. Os diretores e secretários de educação, eles respondem a questionários eletrônicos e professores e estudantes, eles respondem a questionários de papel. Em relação aos testes, os testes de língua portuguesa para o 5º e 9º ano do ensino fundamental e para a terceira série do ensino médio têm foco na leitura. O objetivo é verificar se os alunos eles são capazes de aprender o texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, análise e interpretação. Nesse contexto, se compete no uso da língua, significa saber interagir por meio de textos nas mais diferentes situações de comunicação. É uma atividade complexa que exige do leitor demonstrar habilidades como reconhecer, identificar, agrupar, associar, relacionar, generalizar, abstrair, comparar, deduzir, inferir e hierarquizar. Já os testes de língua portuguesa do 2º ano do ensino fundamental, eles visam aferir os níveis de alfabetização dos estudantes. A noção de alfabetização assumida nessa resposta de avaliação trata a apropriação do sistema de escrita alfabética do modo articulado ao domínio progressivo de habilidade de leitura e produção de textos com autonomia. Assim, as habilidades presentes nas matrizes de referências de língua portuguesa para os testes do 2º ano do ensino fundamental compreendem desde o domínio do princípio alfabético, passando pela leitura e escrita de palavras com diferentes padrões silábicos, até a leitura e a produção de textos com autonomia. Os testes de matemática do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio têm foco na resolução de problemas. Eles são consideradas capacidades como observação, estabelecimento de relações, comunicação de diferentes linguagens, argumentação e validação de processos, estimulando assim as formas de raciocínio com intuição, indução, dedução e estimativa. As matrizes de referência de matemática, ela foi estabelecida a partir do pressuposto de que
Conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações desafiadoras e trabalham para resolver de forma estratégica e ter resoluções para elas, né? O que não inclui totalmente a possibilidade da proposição de alguns itens com o objetivo de avaliar o aluno se tem domínio de determinadas técnicas. Já os testes de matemática do segundo ano do ensino fundamental, ele avalia o letramento matemático, conceituado como a compreensão e a aplicação de conceitos e procedimentos matemáticos, bem como a resolução de problemas e a argumentação nos campos de números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, né? Os testes, portanto, avaliam o domínio dos estudantes sobre a ferramenta com as quais se faz matemática, se não capazes de reconhecer objetos matemáticos, fazer conexões entre os conceitos e procedimentos matemáticos, né? Usar diferentes apresentações, bem como o domínio sobre o uso dessas ferramentas para fazer matemática. Se não capazes de resolver problemas, ao menos analisar e possibilidades de resultados de um problema, né? Construir, analisar ou avaliar argumentos, estratégias, aplicações, justificativas, construir ou avaliar propostas de interação, de intervenção na realidade, entre outros fatores, né? Em relação a questionários, enquanto os resultados dos estudantes nos testes cognitivos permitem avaliar a aprendizagem, as respostas dos questionários possibilitam analisar os níveis socioeconômicos, os serviços sociais, a infraestrutura, a formação dos professores, o material didático e os programas estruturados. A aferição da aprendizagem isoladamente não é capaz de estimular a qualidade, porque a educação escolar não envolve apenas aquilo que os estudantes demonstram saber, mas também as interações entre o ambiente e os envolve em relações estabelecidas entre diversos sujeitos do processo de educação, né? Os secretários estaduais e municipais, eles respondem sobre o funcionamento das redes de ensino com a abordagem de temas como conselhos, currículos, práticas avaliativas e contratação de professores. Os diretores de escolas de 5º e 9º anos do ensino fundamental e de 3ª e 4ª séries do ensino médio, participantes do SAEB, eles fornecem dados sobre o perfil e a experiência dos gestores escolares, as atividades desenvolvidas, os recursos disponíveis e a infraestrutura do estabelecimento. O conjunto de perguntas permite conhecer mais sobre a realidade da educação nas escolas, né? Os professores acrescentam informações sobre formações docentes, experiências profissionais, condições de trabalho, dificuldades de aprendizagem dos alunos, violência no ambiente escolar, recursos didáticos e práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. No caso dos estudantes, o questionário aborda temas como nível socioeconômico, participação da família e atividades pedagógicas desenvolvidas. Bem, essa foi nossa apresentação falando um pouco o que é o SAEB. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.